Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar. Eu estou muito feliz por termos mais esse encontro nessa quarta-feira. E como já iniciamos o mês de novembro, primeira quarta de novembro, o som de dezembro se aproxima e assim nós chegamos a mais o final de um ano, esse ano de 2020 que trouxe tantas surpresas, não é mesmo? E eu sei que você deve ter tido muitas surpresas e foi surpreendido nesse ano de 2020. Eu me lembro que no final de 2019 nós ficávamos almejando 2020, mal sabíamos tudo o que aconteceria. E Deus sabe tudo o que aconteceu na sua vida, Deus sabe tudo que precisamos, Ele nos guiou e nos amparou. Tenho certeza que aprendemos muita coisa nesse ano de 2020. E agora, nesse momento especial, eu quero orar com você pela situação que você se passa agora, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas ou intercedendo a Ele pelas situações problemáticas que você acabou se envolvendo de maneira ativa ou passiva, coisa que aconteceu sobre você. Então convido você a fechar os olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam elevados, clamados em teu santo nome. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos neste ano. Tantos momentos de encontro aqui nessas quartas-feiras, nos domingos, nas sextas, nos sábados pela manhã. Muito obrigado, Senhor, porque temos muita coisa disponível para aprender. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas na vida dos teus filhos. Mas também, ó Pai, temos algumas coisas a lhe pedir. Que o Senhor console o coração daqueles que perderam familiares nesse ano de 2020, Pai. Aqueles que perderam, Senhor, amados seus. Quem sabe a esposa que agora se encontra sem o seu marido, ou o marido sem sua esposa, ou os pais sem os filhos sem os pais. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, consola essa família e que o Senhor ajude na cauterização da ferida aberta pela perda desse ente querido. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, talvez o esposo não morreu, mas se afastou de ti. Por isso peço ao Pai que o Senhor alcance esse marido afastado, alcance essa esposa afastada, estes filhos que se afastaram, Senhor, que estão um pouco mais frios devido ao excesso contato com a internet e acabam, Senhor, perdendo esse contato pessoal. Senhor Deus, em nome de Jesus, alcança os que têm, Senhor, facilidade para pegar as doenças, que a tua mão os proteja e os guarde. Nosso Deus, também aqui, Senhor, imploro, no momento do estudo da tua palavra, que a tua mão nos conduza, que o teu Santo Espírito nos guie e que o Senhor nos salve, nos dê força para passar pelas adversidades que estão chegando à nossa frente e também as que hoje já incomodam o nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje nós temos mais um estudo sobre os encontros de Jesus. Hoje praticamente nós fechamos esse tema nessa grande série intitulada Quartas de Esperança. O tema de hoje é o encontro de Jesus e Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo. E eu convido você já a pegar sua Bíblia aí na mão e abrir comigo no livro de Filipenses capítulo 3. Já pegou? Então pegue-a, abra em Filipenses capítulo 3. Enquanto isso, eu vou trazendo alguns dados gerais para você. Acompanhe comigo esses dados gerais que eu separei para trazer hoje. Então, Paulo de Tarso era conhecido como Saulo, é um nome hebraico. Talvez o nome que ele utilizou enquanto vivia ali, sendo parte do Sinédrio. Depois ele troca para Paulo, que vem de Paulus, um nome que não é hebraico, é um nome grego. E quem sabe, ao levar a mensagem para o mundo, ele então tenha esse nome que corresponde, aproxima mais do que o preconceito
com respeito aos judeus que o mundo tinha por conta da morte de Cristo e das atrocidades que passavam. Outra informação é que nós temos pouco sobre sua família, temos pouca informação sobre eles. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem de grande respeito, era um aspirante a membro do Sinédrio e tinha cidadania romana. Por que eu afirmo que ele era aspirante ao Sinédrio? Bom, os documentos antigos nos deixam aí escritos que para ser membro do Sinédrio precisaria ser casado e ter filhos. Bom, Paulo não era nem casado e nem tinha filhos gerados por ele, então ele não poderia assumir uma posição no Sinédrio, mas por ser um garoto, por ser um jovem mais maduro, que demonstrava grande aptidão, eles, os fariseus, pegaram esse jovem e já o tornaram um aspirante, o preparando para ser parte desse grupo. Por isso, eu falei que ele era um aspirante ao Sinédrio. Bom, eu quero começar como Paulo se apresentava. Eu poderia dizer muita coisa sobre ele, mas eu prefiro que ele diga. Então, abra sua Bíblia no texto que você vê aí na sua tela agora, Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6. Você pode acompanhar comigo? Acompanhe comigo a leitura na Bíblia. Eu vou ler na minha e eu recomendo que você leia na sua Bíblia e diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja, Paulo, ele apresenta a sua postura, apresenta-se como alguém irrepreensível. Já pensou? Você teria como se apresentar assim? Será que esse currículo seria comum nos dias de hoje? Mas Paulo tinha, sim, do que se gloriar se fosse para gloriar-se de algo feito através das suas obras. Mas pergunto a você, e eu quero compartilhar essa pergunta que está na sua tela com você. O conhecimento traz amor? Diga para mim. O conhecimento, ele traz amor? Será que ler livros e ler a Bíblia e fazer o ano bíblico e estudar os livros que são chamados Espírito e Profecia e estudarmos livros a respeito da Bíblia, será que eles nos transformam, causam mais amor em nós? O que você acha? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Por isso, acompanhe comigo mais esse texto que você vai abrir aí na sua Bíblia, aparece na sua tela para você, que está em Atos, capítulo 7, versos 59 e 60. Acompanhe comigo. Vai dizer assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Bom, quem estava aqui, que foi julgado e apedrejado, foi Estevão, um dos 7 diáconos eleitos pelo povo de Israel. Mas quem estava apedrejando eram os homens do Sinédrio, sim, e Saulo estava com eles. Esses homens eram estudiosos, faziam parte de escolas de interpretação, pregavam todos os dias praticamente. E eu pergunto, que sede de justiça é essa ao ponto de matar alguém em nome de Deus? Diga para mim. Bom, nessas horas eu percebo que nem sempre o estudar a Bíblia traz amor ao nosso coração. Na verdade, amigo e amiga, estudar a Bíblia nos traz conhecimento sobre o nosso Salvador. Mas a transformação é causada, sabe como? Espera aí que a gente já vai conversar com isso. Já vamos conversar sobre isso. O que eu quero é que você reflita mais um pouquinho sobre a vida de Paulo antes de entrarmos nessas afirmações. E eu convido você a acompanhar esse texto que aparece aí na sua tela agora, que fala um pouquinho sobre o que aconteceu. Veja, Atos dos Apóstolos, página 56, diz o seguinte: sua morte, a morte de Estevão, foi uma rude prova para a igreja que resultou na convicção de Saulo, que não pôde apagar da sua memória a fé e a constância do mártir,
e a glória que lhe resplandeceu no rosto. Sabe, quando Saulo, ali, que segurava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, viu tudo acontecendo, ele viu o rosto de Estevão brilhando, naquele momento o seu coração foi tocado. Foi o primeiro golpe que o Espírito Santo deu na coluna do ego do conhecimento de Saulo, que julgava fazer tudo o que fazia pelo bem, mas sabe, quando ele percebeu que algo estava errado, ele teve duas opções: aceitar que Estevão era o homem de Deus ou assumir que estava errado. Ele tinha que assumir uma dessas posturas, e isso levou a ter um sentimento, esse sentimento que transtorna o nosso rosto e o nosso coração, a ira da incerteza. Saulo ficou irado, porque ele não tinha respostas com respeito ao que poderia fazer. Ele não tinha. E talvez essa seja a situação de muitos hoje, que talvez aprenderam em sua igreja uma forma de se viver, uma forma de se entender a Bíblia, uma forma de fazer suas escolhas, e depois de estudar um pouco mais profundamente, percebem que o que aprenderam estava errado, estava incompleto, estava misturado. E talvez eu diga a você, meu amigo, que por muito tempo foi alguém zeloso em sua fé, zeloso em sua igreja, mas hoje percebeu que não é bem da forma com que você aprendeu, e que a Bíblia apresenta muito mais, e que a Bíblia apresenta de forma diferente essa verdade. E aí você tem uma escolha: irar-se contra quem pensa diferente de você, ou pedir a Deus que transforme o seu coração e te ajude a viver a verdade. Veja o que diz esse texto do livro Atos Apóstolos, ainda na página 56, acompanhe comigo, vai dizer assim: na cena do julgamento e morte de Estevão, Saulo parecera estar imbuído de um zelo frenético, depois ficara irado com sua própria convicção íntima de que Estevão fora honrado por Deus, ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens. Veja que uma confusão se instalou nos pensamentos de Saulo. Ele percebeu que Estevão não era um homem ruim, não era um homem mau, não era um homem que estava com pensamentos diabólicos. Não era, mas era um homem que era devoto ao Senhor, e Deus se manifestou, fazendo com que o rosto de Estevão brilhasse. Enquanto o rosto de Estevão brilhava, o ódio se instalou no coração daqueles líderes, porque na cabeça deles, na maneira deles enxergarem, o rosto que deveria brilhar era o deles, porque eles eram zelosos, porque eles eram cuidadosos, porque eles eram defensores da lei. Só que Deus não nos chamou para sermos defensores da lei, Deus nos chamou para sermos praticantes da lei e defensores do pobre, do órfão e da viúva, do necessitado, do estrangeiro. Foi estes quem Deus nos ordenou a defender, porque a sua lei é para se viver. E nós queremos fazer o inverso disso. E talvez por isso haja tanta confusão entre o povo de Deus, porque esperam brilhar, quando na verdade nós deveríamos nos preocupar em obedecer mais do que brilhar. É uma frase que tenho repetido ao longo das quartas-feiras: Deus te chamou para ser uma luz para o mundo, e não para desejar a luz do mundo em você. Meu amigo e minha amiga, nem sempre o conhecimento nos ajuda no nosso desenvolvimento espiritual, se ele não tiver prática. Se o conhecimento bíblico não for praticado, ele vai causar mais confusão na sua vida do que equilíbrio. Você vai sentir uma vida um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, um pouco mais sofrida, porque nós começamos a nos preocupar demais com o que fazemos para nós mesmos e esquecemos que o evangelho aprendido e ensinado na Bíblia pelo Senhor Jesus Cristo é um evangelho vivido para o outro mais do que para si. Bom, eu quero levar você agora a perceber qual foi a reação de Saulo
quando essa ira se instalou em sua mente. Veja comigo, acompanhe esse texto que está em Atos capítulos 8, versos 1 a 3. Você tem sua Bíblia aberta aí? Acompanhe comigo. Ele vai dizer assim: e Saulo consentia em sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Sabe, meu amigo, Saulo era um homem que tinha sangue no olho para fazer valer as coisas de Deus. Pena que ele não entendeu a forma de se servir a Deus. E talvez, nesse momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando ele está indo para fazer mal àqueles que serviam ao Senhor Jesus Cristo, é que ele cai na real. E ali, em uma frase, em um momento, em uma pergunta, em um diálogo pequeno, Saulo se encontra com quem ele perseguia, e esse texto se encontra aí no livro de Atos, capítulo 9, versos 1 a 9, e eu peço que você acompanhe comigo. Atos capítulo 9, versos 1 a 9, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sacerdotes e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde lhe dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Perceba, um homem que tinha total convicção que perseguir quem pensava errado ou quem pensava diferente dele era a forma correta de se fazer. E não importa se era homem, mulher, criança, idoso, não importa. Saulo queria defender o nome de Cristo, até que Cristo teve que se encontrar com ele. No encontro que o levou ao chão, o humilhou, ao ponto de ficar cego. E 3 dias não comeu e nem bebeu. Meu amigo e minha amiga, eu gosto muito dessas ironias que são apresentadas na Bíblia para nós. Porque enquanto Saulo tinha plena visão de tudo, e lia as Escrituras, e internalizava os seus ensinos, e fazia o ano bíblico, e lia os livros inspirados, e lia os livros que trazem informação sobre a Bíblia acerca dela, ele era cego. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo, ele começou a ver. E foi quando ele deixou de alimentar-se a si mesmo, foi que ele foi alimentado pelo Espírito Santo. E conseguiu enxergar, e conseguiu entender, e conseguiu dar sentido. A sua mente agora fez sentido e a hermenêutica de estudo dele é alterada e ele consegue enxergar que aquele servo sofredor, que o Messias esperado, que o Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Sabe, presta atenção nessa frase que eu guardei especialmente para você. A mensagem de Cristo nos anima, mas é o encontro com Ele que nos transforma. Você pode, querido amigo, saber a Bíblia de cor. Você pode conhecer muitas passagens bonitas e longas de cor, mas se você não tiver um encontro com Cristo, do que vale isso? Nós não estudamos a Bíblia para mostrar para as pessoas que sabemos. Nós estudamos a Bíblia para conhecer mais e melhor do nosso Deus e de nós mesmos.
quando nós ainda não temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, como tiveram todos os personagens que estudamos aqui nas quartas-feiras, a nossa vida talvez seja uma sequidão, como a vida da mulher junto ao poço. A nossa vida talvez seja uma vida de vergonha das pessoas, como foi e era a vida de Nicodemos. A nossa vida talvez seja uma vida de confusão, como era a vida de Paulo. Uma vida de medo, como foi a vida de Moisés. Mas no momento em que estes personagens tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, tudo fez a diferença. E a vergonha se tornou no desejo de falar dele. A sequidão se tornou agora numa fonte de água que jorra para a vida eterna. O medo se tornou em coragem, ao ponto de ser o porta-voz do próprio Deus, como foi Moisés, e arrebatado para o céu, depois de sua morte. Moisés, um grande homem, mas para ser esse grande homem, precisou ter um encontro com Cristo. A mulher samaritana, para ser uma grande evangelista, teve que ter um encontro com Cristo. Nicodemos, para poder saber e entender que ele pouco sabia de tudo, teve que ter um encontro com Cristo que o mostrou que nada sabia. E Saulo, um homem capaz de matar para defender sua igreja e sua fé, teve um encontro com Cristo e entendeu que as coisas não funcionam assim. E talvez você, meu amigo, precise também ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você, minha amiga, precise ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo para sermos menos julgadores e mais amorosos. Sabe, foi um momento de reflexão para Paulo. Foi para ele uma reflexão. Ele teve que parar um momento e, quem sabe, contemplando a escuridão da própria mente, ele enxerga a luz de Cristo que ilumina não o seu rosto, mas o seu interior. E ele agora entende que ele não é nada se não estiver com Cristo. Nada. Veja agora a opinião desse homem, depois desse encontro com o Senhor Jesus. Veja a opinião dele, vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que tudo isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja que texto fantástico, que texto maravilhoso, que mostra agora que este homem, Paulo, entende que não é o que ele agrega a si mesmo que tem valor, mas é o que Cristo agrega àqueles com quem ele se encontra. Meu querido amigo e amiga, para mudar desta forma a organização dos valores da nossa mente, não basta apenas virar noite estudando a Bíblia, não basta apenas ir a todos os cultos da sua igreja. Não basta cantar todos os hinos da sua igreja. É necessário fazer tudo isso e buscar um encontro com aquele que quer te encontrar. É necessário nos colocarmos flexíveis e sensíveis diante da palavra de Deus, não para entender e julgar, mas para entender e mudar o nosso interior, porque Cristo não quer mudar sua igreja, Cristo quer mudar você. Cristo quer mudar a mim. E quando Ele muda a cada um individualmente, sua igreja é alterada, e cada um no seu dom, com a sua bênção, cada um com a sua maneira de viver, guiado por Cristo, mudaremos então esse mundo? Quando Ananias ouve a voz de Deus dizendo assim: Ananias, vai lá e ora com Paulo, e sabe que Ananias fala: Senhor, esse cara aí não dá. E Deus fala com ele o seguinte, presta atenção nessa imagem, escute a minha voz, que diz assim: este para mim é um vaso escolhido. Meu amigo e minha amiga, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Você e eu somos vasos na mão de Deus.
Alguns de nós precisam ser quebrados. Precisamos ser quebrados para que Deus nos reconstrua, para que Deus nos refaça. Alguns de nós precisamos ser remoldados, alinhados, consertados. E isso pode causar algum tipo de dor, de estresse, de mudança de humor, mas é necessário. Toda mudança causa dor e Deus quer mudar você, mudar nossos hábitos. Existem coisas que Deus não vai fazer por você, mas existem coisas que só Ele pode fazer por nós. Só Ele. E depois de mudado, depois de alterado, depois de transformado, veja como muda então o diálogo dele. Veja suas palavras, acompanhe comigo, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está em Efésios 2, 8 e 9. Perceba que agora nós não encontramos mais nestas palavras aquele homem rude, aquele homem com desejo de vingança, aquele homem com desejo de ver o sangue jorrar. Nós encontramos alguém que diz assim: olha, não custa nada, de graça. É graça. Veja mais esse texto. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Perceba, meu amigo, a morte por crucifixão era a morte mais humilhante da época, e Saulo, que se achava o cara, transformado depois do encontro, como Paulo agora, ele diz: olha, eu fui crucificado com Cristo. Ele diz: Deus me envergonhou e eu o deixei, porque era o que eu precisava. E agora eu confio nele. E agora eu não vivo mais, mas ele vive em mim, através de mim. Veja, que mudança de mente, que mudança de olhar, que mudança de percepção, que mudança de vida. Tem mais um texto que diz assim, acompanhe comigo, Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez este verso traga na mente do autor, Paulo trazia na mente dele a lembrança de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ainda intercedia pelos seus e tinha certeza que Deus estava com ele. Eu não sei por que nós, quando sofremos pela verdade, achamos que Deus nos abandonou. Na verdade não, Deus está com você, Deus está conosco. Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por provações, mas o que Ele prometeu é que Ele sempre estaria conosco. Veja mais essa frase de Paulo, maravilhosa, acompanhe comigo aí na tela, que diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja que maravilha, Paulo está dizendo assim, ó, eu sei em quem eu creio, mas ele nem sempre soube. Nem sempre ele soube. Por muito tempo ele duvidou, ele perseguiu. Mas quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo e se relacionou com Ele, viveu uma experiência com o Senhor Jesus, ele agora pode dizer: eu sei quem eu sigo, eu sei quem eu creio, eu sei por quem agora eu não mato, mas eu estou disposto a morrer. Veja que inversão de pensamentos. O Deus que ele conhecia e se relacionava antes do encontro com Cristo, o Deus que ele formou em sua mente, ele seria capaz de matar por esse Deus, matar pelo conhecimento. Mas depois que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele está disposto a morrer por esse Deus. Perceba, amigo e amiga, que o relacionamento com Jesus, a experiência com Jesus não nos leva a matar, a oprimir, a julgar as outras pessoas, mas nos leva a, se necessário, morrer por eles. Morrer por eles. O que mudou na mente de Paulo? Tudo. Porque agora Jesus Cristo organizou os seus pensamentos. Tem mais um texto que eu quero compartilhar com você. Está em Romanos,
capítulo 3, versos 23 e 24, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meu querido amigo, minha querida amiga, Paulo está dizendo, olha, não é nada do que nós podemos fazer. Eu me encanto com essa transformação que eu preciso, e talvez você também precise. Entender que não é o que fazemos, mas por que fazemos. Entender que a salvação não vem pelos meus atos de bondade, mas a salvação vem pelos atos de bondade de Deus. A salvação não vem pelo que eu ofereço para Deus, a salvação vem pelo que Ele oferece para mim. E o que eu faço não é para alcançar, o que eu faço é porque Deus me alcançou. Eu não vivo buscando Cristo, eu vivo agora unido a Ele, porque Ele veio a mim, não sou eu que vou até Ele. Meu querido amigo e minha querida amiga, Deus quer justificar-nos através das obras de Cristo, e tudo que você precisa fazer é aceitar. Por isso hoje o meu apelo a você é que você aceite o Senhor Jesus Cristo e permita que Ele cubra você com o seu manto de graça e permita que Ele cubra seus pecados com o seu sangue e justifique você para que você se encontre abaixo de suas asas, protegido e salvo para a eternidade. Quer você ter esse desejo de ter uma vida mais feliz, de dormir mais leve, de saber que Deus cuida de você e que a salvação não depende de você, mas já dependeu de Deus, Ele já cumpriu a parte dele, e o que depende de nós é aceitar essa salvação e viver a vida segundo o que Jesus pede. É viver em paz com a igreja, é viver em paz com as pessoas, é viver em paz com o cônjuge, mesmo que este não queira a paz com você, mas tudo que temos a oferecer não são ofensas, são bênçãos, porque Cristo te alcançou e a mudança é feita na sua vida. Você quer receber essa mudança? Então feche os olhos e ore junto comigo. Grande Deus, perdoe os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, assim como Saulo, termos um encontro com o Senhor e ter a nossa vida transformada, os nossos valores invertidos e o sentido da nossa vida nos trilhos certos, que são os trilhos que a cruz forma e que leva até os teus braços. Grande Deus, perdoa os nossos pecados e alcance esse amigo e essa amiga que de repente no coração mataria pelo Senhor, mas precisa aprender que deve morrer para si mesmo e morrer para ti. Abençoe e alcance esse líder da tua igreja, que talvez, Senhor, julgue, que talvez até mate em nome da fé, e ajuda-nos a entender, ó Pai, que a nossa vida é uma vida de doação para o outro, mais do que extorsão sobre o outro. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança este que acha que não há mais salvação para ele. Alcança este que tem a dor no coração, a incerteza da tua aceitação. Que ele possa, Senhor, abrir os braços e aceitar o teu manto de justiça sobre ele. Guarda-nos do mal, Pai, e dá-nos a certeza da tua presença. Senhor, monta esse encontro para que possamos ter uma experiência contigo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. O nosso próximo encontro é na próxima quarta-feira, com um novo tema nessa série Quartas de Esperança. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Eu espero você aqui. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar aí o seu like, e eu peço que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.